Se você tem um negócio no setor pet e sente que poderia estar vendendo mais, esse episódio pode ser a virada de chave que você estava esperando. O mercado pet nunca esteve tão aquecido, mas a maioria dos negócios ainda não sabe como se destacar e vender mais no digital. Muitos pet shops e clínicas veterinárias dependem apenas do boca a boca e não possuem um processo de marketing estruturado para atrair e fidelizar clientes de forma contínua. Mas como realmente construir uma marca forte nesse setor? Como escalar o seu negócio e se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo? Hoje a gente vai conhecer a trajetória da PampaVet e entender os desafios de empreender nesse mercado, os erros e acertos do processo e principalmente as estratégias de marketing e vendas que fizeram a PampaVet se tornar referência no mercado. Então, se você quer acelerar o crescimento do seu negócio dentro desse segmento, fica até o final porque os nossos convidados de hoje vão trazer vários insights valiosos. Eu sou Amanda Vieira, host do ActionCast, e ao meu lado, meu co-host de sempre, Alan Graminho. Fala pessoal, pois é, mercado pet tem um enorme potencial, muitas empresas também estagnadas nesse mercado e surgem muitas dúvidas. Eu tenho muita dúvida, Amanda, sobre esse mercado. É um bom mercado para se investir? Vale a pena investir em marketing? Como está o mercado pet no Brasil hoje? É um mercado aquecido ou não? Tem muitas dúvidas, Amanda. E você, tem dúvidas sobre esse tema? Olha, Alan, para descobrir isso, a gente trouxe dois convidados muito especiais, que são clientes da Action Day, Jonathan Parisotto e Diogo Parisotto, empresários à frente da PampaVet, que vão clarear essas dúvidas para a gente. Sejam bem-vindos ao ActionCast. Antes da gente falar das estratégias, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da história da PampaVet, como tudo isso começou. Oi, Amanda. Oi, Alan. Tudo bom, pessoal? Prazer. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar assim, né? Então, eu sou o Jonathan Parisotto, meu sócio, meu irmão Diogo. E a gente tá no mercado pet aí, agora em maio, vai fazer 11 anos. Atualmente, a gente está com 5 lojas em 4 cidades daqui da nossa região. E a história da PampaVet começa com 2 jovenzinhos, né? A gente gosta de comentar essa história. Na época, eu tinha 22 para 23 anos, o Diogo com 17 anos, saindo do ensino médio e eu no 4º semestre da faculdade. E aquela fome de empreender, de fazer algo diferente, acabou surgindo a ideia da PampaVet. E graças a essa ideia, a gente conseguiu empreender junto, né? Estamos aí junto até hoje. E eu gosto de fazer um pouco mais romântica essa história. O Diogo fala que eu romantizo um pouco, dou uma enrolada nessa história aí, mas vou deixar o Diogo falar um pouquinho também. Não, mas é isso aí, como o Jonathan tá falando, eu gosto inclusive de deixar tu contar, né, porque fica bonito, né, contar os detalhezinhos, os perrengues que a gente passou, né, os momentos difíceis, os momentos felizes, né, então, como o Jonathan falou, a gente tá fazendo 11 anos, a gente iniciou aqui com a primeira loja em Cruz Alta, né, no nosso ponto ali na Saturnino de Brito. Após 2 anos, a gente se mudou para o ponto atual, que é a matriz, né? É isso aí. Agora, no ponto atual, a gente está há 9 anos. A nossa mudança não foi uma mudança muito radical, né? Nessa primeira loja, a gente iniciou ali na Saturnino de Brito, a gente dividia o prédio com uma outra empresa, uma empresa de farmácia bem conhecida aqui. Não sei se pode falar nome de outras empresas. Pode. Aí, Vai que eles queiram patrocinar o que estão querendo. Com certeza. Participar. Alô, então... São João. Então, a gente dividia com a São João ali, o prédio era deles. E aí, a gente tinha feito 2 anos de contrato. Quando a gente fechou os 2 anos de contrato, eles acabaram optando por ampliar a farmácia e pediram pra gente desocupar, né? E aí que veio o sustinho, né? E veio um susto, porque realmente, tipo, são 2 anos de empresa. Quem tem empresa sabe o que são aquele primeiro ano, aquele segundo ano. Então, a gente tava brincando que a gente tava botando o narizinho para fora da água, assim, começando a sobrar um pouquinho, as coisas endireitando, vendendo um pouquinho melhor, sendo um pouco mais conhecido também na cidade, que era algo muito novo. E vem essa surpresa que para nós acaba se tornando algo muito positivo, porque foi um desafio. A gente entendeu ali que a gente era capaz de sobreviver a esse tipo de desafio, porque empreender
é isso, né? Empreender é a gente conseguir se adaptar o mais rápido possível ao mercado, conseguir entender o que os nossos clientes precisam. Muitas vezes não é nem o que eles precisam, mas o que eles desejam, né? O que a gente pode oferecer para eles. E aí foi muito bom, porque a gente saiu de uma loja de 70 metros quadrados para uma loja de 200 metros quadrados e que a gente conseguiu ter um crescimento muito grande na questão de faturamento e também na questão como empresários, eu vou dizer assim, porque a gente foi ali que foi o nosso start da gente começar a profissionalizar. Entendi. Até então a gente fazia algo mais amador, assim, tipo, nós não tínhamos... Um detalhe, inclusive, né, esse boom que deu com a mudança, foi um desafio para nós. E foi esse momento que a gente começou a trabalhar com impulsionamentos nas redes sociais. Enfim, Eu lembro, né? foi nessa loja que eu... parceria com o pessoal, né? Isso O aí. pessoal da Action. Lembro, com certeza. E aí eu lembro até hoje, tipo, eu sentadinho na recepção do Banho e Tosa lá, conversando com o Eliandro, e ele me explicando o serviço, né, da Action, isso há uns 9 anos atrás. A Action começando também, e a gente acreditou desde aquela época, né, no trabalho de vocês ali, sabia que a gente tinha muito para crescer mutuamente, né, e foi bem gratificante porque foi algo que a gente saiu do zero, a gente não fazia nada no digital, para não dizer que a gente não tinha nada, a gente tinha uma página no Facebook, né, que alimentava assim muito esporadicamente, com uma fotinha de um cachorrinho que tomava banho, uma tosa diferente que a gente fazia, mas nada além disso. E foi um boom, assim. Aí bem na época do Instagram, o Instagram começa a bombar, a gente cria nosso Instagram, que nós não tínhamos, e começa a ser impulsionado aqui pela equipe da Action, e a gente vem colhendo bons resultados. Que legal. Vocês fizeram uma linha do tempo, mas eu gostaria de... Porque aqui o nosso público são empreendedores e aspirantes a empreendedores também. Mas fala um pouquinho mais assim sobre a ideia. Vocês eram um jovem de 22 anos, outro de 17. Como que vocês chegaram nessa ideia de abrir um pet shop? Tinha uma proposta diferente desde o início, né? Vocês pensaram em algo diferenciado, vamos dizer assim, desde a parte do portfólio de vocês. Mas fale mais sobre essa ideia, assim, como que um jovem de 17 anos ou de 22 tiver a ideia de abrir uma empresa? Então, acho que a ideia surgiu da necessidade, né, de trabalhar, realmente. Tipo assim, a gente começou, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheirinho ali, fazendo faculdade. Quem já fez faculdade sabe que todo estudante tá sempre liso, né? A gente não tem nada. E aí, tipo, quer dizer, pras festas a gente sempre arruma, né? E aí, mas aquele extra, assim, a gente acaba... ficando sem e tal, tipo, muitas vezes tu quer fazer algo diferente, não tinha. E aí eu comecei a procurar alguns estágios e tal, talvez algum emprego remunerado ali para mim fazer, já nessa parte de veterinária. E não tinha muito acesso, não tinha muita abertura. Eu não era da cidade também, né? A gente é natural de Espumoso, então eu tava morando aqui em Cruz Alta. Não conhecia muitas pessoas. E aí, tipo, fazendo faculdade diurna. Então eu fazia segunda-feira de manhã, terça-feira de tarde... quarta-feira o dia todo, quinta-feira só de manhã. Então, eu tinha algumas brechas nos meus horários, mas não eram todos os horários disponíveis. E aí, surge essa ideia, se nós quiser fazer algo diferente, vamos ter que ser dono do nosso próprio negócio. E foi um risco que a gente assumiu. Foi algo que eu cheguei no final de semana, contei pro Diogo, ele aceitou o desafio ali. E aí, também, nada seria possível, né, sem a ajuda dos nossos pais. Que, na época, como eu falei, estudante, jovens, né? Não somos de família rica, nem nada assim. Então, não tínhamos nada, assim, de dinheiro guardado. Não tinha aquela reserva, nem nada assim. E aí, a gente fez uma proposta para os nossos pais, que era a seguinte. Eu fazia faculdade particular, e o Diogo estava iniciando no primeiro semestre de contábeis, né, Diogo? Estava fazendo. E aí, fizemos um cálculo de padaria, que é ele de guardanapinha, assim, e colocamos assim, eu estou no 4º semestre, são 10 semestres, então, pelo menos, mais 6 semestres eu tenho para cursar de veterinária, mensalidade é X, tanto por mês, tanto por ano. Vocês vão gastar só na minha faculdade, não me lembro hoje o número, mas, sei lá, R$100 mil.
A do Diogo também, tipo, são 4 anos. 4 anos. Então, tá iniciando agora. A contrapartida, a proposta que a gente fez para eles é assim: precisamos de dinheiro para abrir a nossa loja, que não chegava perto do que eles teriam que gastar ali, mas em contrapartida, quem vai pagar a nossa faculdade vão ser nós. Então, eles fizeram nós fazer uma promessa aí que nós não íamos abandonar a faculdade, né? No meio desse caminho, a coisa deu uma apertada naqueles 2 primeiros anos ali. Em vários momentos, Em né? vários momentos, mas Tem esse foi um momento bem... flashes, né? Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Naquela dúvida ainda. E como, tipo, eu era o irmão mais velho, surgiu a ideia de mim, eu cheguei pro Diogo e disse, não tá dando pra pagar as faculdades, cara. Tá muito apertado e tal. Vamos fazer o seguinte, tu segue a tua faculdade e eu vou trancar a minha. Quando as coisas melhorarem, eu volto à minha faculdade. E aí o Diogo falou assim, não, segue a tua aí, finaliza, porque talvez seja um pouco mais importante eu ter um veterinário, então, para assumir aqui como responsável técnico e tudo mais. E eu sou mais novo, eu seguro, e foi o que a gente fez, o Diogo acabou trancando, parou por 2 anos a faculdade. Depois voltou, hoje ele é formado também, cumprimos a promessa, pai e mãe, ó, tá tudo certinho. Mas é mais ou menos isso, a história surge disso, de uma necessidade de querer empreender realmente. Isso é muito bacana, que é a jornada do empreendedor, né? Nós mesmos, a gente falou assim, como é legal conhecer essa jornada, porque às vezes tem a jornada romântica e a jornada que acontece no dia a dia, né? Sim. Porque essa jornada pode inspirar outros empreendedores, às vezes o empreendedor ele está vivendo por esse problema, mas é uma jornada natural. Acho que todos os empreendedores vão ter dificuldades, erros, até anotei algumas coisas que acontecem na jornada, muito aprendizado. A gente quer falar sobre o aprendizado de vocês aí dentro dessa jornada. Muita mudança de pensamento. Acredito que coisas que vocês pensavam lá atrás, quando vocês abriram, tem coisas que já não faz mais sentido, tem coisas que mudaram muito o pensamento de vocês, né? Essa questão também dos erros e das frustrações do empreendedor, né? E principalmente nessa escalada, assim, será que o meu negócio vai dar certo? Será que eu vou ser um empreendedor de sucesso? Eu acho que essas dores, elas passam dia a dia, principalmente na abertura do negócio, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, né, Amanda? Agora acho que tu tem algumas perguntas aí sobre o mercado, sobre a gente conhecer também para nossa audiência algumas estratégias que fizeram o Pampavet hoje é uma referência aí, não só mais em Cruz Alta, mas na região. Com certeza, e uma fala que o Diogo comentou ali dos perrengues. Então, eu acho que a gente pode já seguir nessa linha, Alan, e pedir para vocês compartilharem, principalmente com esse empreendedor que está nos assistindo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para a expansão da marca. Vocês começaram com 1 unidade, hoje estão com 5. Como foi esse processo? Como eu falei, né, dos perrengues, o primeiro e segundo ano são muito desafiadores para o empreendedor, né? A gente inicia com uma expectativa e, de fato, na realidade é completamente outra, né? Então, a gente passa por dificuldades, né? Dificuldade de atrair clientes, de fazer vendas, de entender a demanda do cliente, as necessidades, né? Então, são todas essas dificuldades que a gente acabou passando. Mas, após os 2 anos, após as mudanças, atualizações que a gente acabou fazendo, né? Principalmente na questão das redes sociais, né? O trabalho com o pessoal, assessoria, né? Então, a gente começou a mudar a nossa visão em relação ao mercado. A partir daí, foi o boom que a gente começou a respirar, digamos assim, e a gente começou a faturar legal, conquistamos uma clientela bacana, né? E com 4 anos de loja, a gente acabou abrindo nossa primeira filial. Desculpa eu te cortar, porque eu fiquei um pouquinho assim, ó, tu falou no boom, né? Mas qual foi o fator assim determinante para esse boom? Porque existiu uma mudança, mas qual foi a mudança? A mudança foi em portfólio? A mudança foi em marketing? O que vocês vê assim, do modelo inicial, do modelo de negócios inicial de vocês? O que foi o divisor de águas, assim? Olha, foi um posicionamento de mercado, foi mudar a linha de produto, foi entender melhor a persona de vocês? O que tu sente, assim, nessa transição, assim, pensando até numa estratégia para os nossos ouvintes aí? Eu acredito que foi um mix de coisas, né? No momento que a gente acabou se mudando, mudando o endereço nosso, ali com 2 anos de loja, foi um dos fatores, né? A mudança, a fachada nova, a divulgação. Consequentemente, a gente, né, com uma loja maior, a gente aumentou o mix de produtos, né? Então, foi tudo um mix de coisas que nos ajudou a conseguir aumentar o nosso faturamento. Nessa mesma época também a questão de começar a investir no digital veio, então isso também ajudou
acredito que tenha sido muito relevante. E ainda sobre esses desafios iniciais, né? Para quem está pensando em empreender, quem está pensando em iniciar aí, eu tenho uma opinião um pouco controversa. Aí dá um corte, eu acho. Eu acho que eu brinco com o Diogo, a gente fala isso, que se a gente soubesse tudo o que a gente iria passar, a gente não teria tido coragem de iniciar. Então, eu acho que quem está pensando em iniciar um negócio tem que saber onde está entrando, mas também vai no instinto, tem que ter coragem, Ter coragem. porque se quiser, eu vou detalhar o meu mercado antes de eu entrar, porque eu quero saber tudo. Cara, tu não vai. Isso é uma Botar realidade. tudo na ponta do lápis, né? Exato. Isso é uma realidade, sim, tipo, não só do mercado pet, mas eu acho que todos os mercados. Se a gente tem que... O empreendedor tem um pouquinho daquela loucura, né? Todo mundo fala isso. O empreendedor tem que ser um pouco louco. E a gente tem que ter essa ambição, tem que ter a ambição de querer fazer algo diferente, né? Para mudar a sua vida, a vida da sua família, mudar a sociedade, enfim. Mas, assim, olha onde tu quer pisar, vai, não vai com os 2 pés, vai com um que tu possa voltar atrás depois, mas com coragem, assim, sabe? Principalmente coragem, se é aquilo que tu quer, vai atrás. E outra coisa, uma dica também para quem está começando, é não pensar e se der errado. Porque tem aquela questão de, tipo, o pensamento é muito forte. E nós, quando a gente iniciou, a gente só tinha 2 opções. Ou dá certo, ou dá certo. Então, se a gente nunca ficou pensando assim, mas se não der, a gente fecha, a gente vende, recupera o dinheiro que a gente investiu. Não. Tipo, ou dá certo, ou dá certo. É bem isso. Tem uma alusão a queimar a ponte, né? Não queima queima a ponte, vai lá, olha para frente, faz o teu planejamento, porque se você ficar pensando todo momento, vou desistir, vai bloquear. O mesmo tempo que você tem que pensar para desistir, vai ser o mesmo tempo para pensar no teu negócio ter sucesso e melhorar, né? Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, Verdade, né? verdade. Tu tinha mencionado antes a questão de investir no tráfego pago, investir em mídias digitais. Quais que foram as motivações que fizeram aquele estalo? Não, a gente precisa fazer isso para continuar crescendo. Realmente aumentar faturamento, buscar novos clientes e se posicionar no mercado de uma maneira que a gente gostaria. Que a gente sempre usou a frase um novo conceito. E aí vem uma história engraçada, né, Diogo? Que quando a gente abriu a primeira loja, o pessoal tinha medo de entrar. Porque há 11 anos atrás, o ramo pet, ele era muito ligado ainda ao ramo de pecuária, agropecuárias. Agropecuária. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, as agropecuárias foram se subnichando dentro delas mesmo, e aí nasceu o banho e tosa dentro das agropecuárias, o pessoal que vendia ração para cavalo, para vacas, vendia arame, vassoura, começou a vender também ração para cães, para gatos, né? Medicamento para cães e para gatos também. E aí era algo mais rústico, vamos dizer assim. E a gente veio com uma proposta totalmente nova. Até quando a gente estava montando os móveis da primeira loja, que a gente fez tudo móveis sob medida, o pessoal olhava, passava na frente e falava assim, vai ter uma loja de roupa aqui. Tipo assim, a gente várias vezes escutou isso. Vai ser uma loja de roupa aqui, porque eu acho que os móveis são tão bonitinhos, arrumadinhos e tal, que vai ser uma loja de roupa. E quando a gente colocou a fachada, que era um pet shop, o pessoal ficou meio sem entender o nosso conceito que a gente quis passar. Talvez a gente não acertou de primeira essa questão, porque era tudo tão arrumadinho, tão bonitinho, tão limpo, que as pessoas olhavam com um olhar tipo, deve ser caro. E aí a gente demorou um tempo para a própria vizinhança, assim, sabe? Tipo, começar a comprar de nós. Entrar na loja, entrar na loja e conhecer, cara, é o mesmo preço do concorrente, ou é um pouquinho mais barato que o concorrente, mas tem um atendimento de excelência, tem uma experiência do local que a gente passa também. Então, isso foi um divisor de águas, assim, a gente entender que a gente precisava comunicar às pessoas que, apesar da loja ser uma loja bonita, né, uma loja pensada, planejada, ela não era uma loja mais cara que as demais. A gente só veio com uma proposta um pouco diferente. Sim, e como a gente está falando de mercado, acho que a gente pode denominar o mercado pet como um mercado vermelho, né? A
Acho que é difícil não ter mercados vermelhos. Vermelho é alta concorrência, uma barreira de entrada até baixa, vamos dizer assim, significativamente baixa para entrar no mercado. E uma das coisas que a gente vê, porque enquanto assessoria, a gente conhece bastante do modelo de negócios da Pampavet, mas a gente também conhece outros modelos de negócios que estão em mercados vermelhos e às vezes não sabem como agir. Como eu devo agir quando eu estou no mercado com muita concorrência, dificuldade, né? E aí vem a questão do posicionamento. Porque o posicionamento de mercado, ele parece, não, é uma frase lá, como a missão e a visão, que eu vou colocar na parede, entendeu? Mas posicionamento não, posicionamento é estratégico. O que eu vou fazer de diferente para posicionar minha marca na cabeça das pessoas? E eu acompanhei com vocês e acho que vocês foram até humildes aí, falando que tinham poucas estratégias, mas foram muitas estratégias, né? Uma das coisas que vocês inovaram muito foi no mix, né? Eu lembro que vocês sempre tiveram um mix muito diferenciado. Foi a primeira vez que eu vi ração com salmão, são coisas muito diferenciadas para um nível de pet shop, né? Vocês não colocaram banho e tosa na loja? Acho que foi um grande diferencial também. Até no início a gente tinha, aí até a pandemia. Na pandemia a gente acabou abrindo mão do banho e tosa. E foi uma experiência legal, né? Foi uma experiência, boa. porque às vezes eu lembro que a gente entrava nos pet shops e tinha um cheiro, né? Não tinha como tu fugir daquele cheiro do banho e tosa dentro de um pet, né? Então tu já entrava, diferente de tu entrar numa loja da Melissa, que tu já entra lá e o teu sistema límbico já, né? Aquele cheiro bom, tu já chegava naquele negócio, parecia que tu já tinha uma impressão ruim. E eu acho que esse foi um diferencial muito grande de vocês, né? Então, como vocês fizeram o posicionamento de vitrine, eu acho que vocês também inovaram muito na parte de vitrine, promoções semanais. Vocês criaram diversas coisas dentro de um modelo de negócios extremamente vermelho, onde vocês começaram a criar um mercado ou uma segmentação de mercado que a gente chama em nicho, né? A gente vai nichando aquele mercado diferente, onde vocês se posicionaram. Não, aqui vocês vão encontrar qualidade, um atendimento muito bom, muito diferenciado, que eu acho que era uma inovação, porque é diferente, às vezes você tem um atendimento lá na agropecuária, vamos dizer assim, né? Isso. Então, eu acho que a questão do posicionamento, isso foi muito legal, que era consciente de vocês, porque muitas vezes a gente conversou, é uma das principais estratégias para você se destacar no mercado vermelho. Que hoje, se a gente for pensar com a internet, né, com todos os avanços tecnológicos, é difícil você chegar no mercado, principalmente quando a gente fala em varejo. A gente está falando em pet, mas são muitas estratégias que quem tiver no varejo aqui assistindo o podcast vão poder aplicar, né? Diferenciação da concorrência, que é outra estratégia de posicionamento também. Então, eu acho que, analisando de fora, assim, como cliente e como um parceiro por muitos anos, acho que essa questão do posicionamento de vocês realmente olharem para o mercado, analisarem a concorrência, trazer uma proposta diferente, foi um fator determinante para o sucesso tanto da marca quanto das lojas, né? É isso aí. Tipo, eu acho que aquela questão de o mercado não aceita mais amadorismo. Aceitava até alguns anos atrás. Concordo plenamente. E não aceita mais hoje. E eu digo assim, quem não se especializar na sua área vai acabar sendo engolido pelo mercado. E foi uma das questões de a gente abrir mão, vamos dizer assim, que era o nosso carro-chefe na época, o banho e tosa. A gente viu que expandir com o banho e tosa seria um pouco mais difícil pela questão de mão de obra, fiscalização, né? Manter um alto padrão de qualidade no banho e tosa ia ser algo bem complicado para nós, então a gente optou por abrir mão do banho e tosa e especializar na venda, né? Hoje a gente presta os serviços de consultas e vacinas também, mas isso são veterinários terceirizados que prestam esses serviços para nós. E o nosso foco hoje é varejo, né? É comércio. E a gente sempre se posicionou com produtos de alta qualidade, trazendo sempre muita novidade. Então, a gente participa de muita feira, a gente vai atrás de fornecedores novos. A gente está sempre correndo atrás das novidades. Chegou novidade, a gente enlouquece. Tipo, meu Deus... Vamos ter que pegar, e muitas vezes até o pessoal da loja lá, né, que organiza a loja, meu Deus, não tem mais nem lugar para onde, não tem mais prateleira para colocar produtos, mas novidade a gente sempre arruma um espacinho ali para expor.
E é importante trazer essa consciência de que precisa estar se atualizando sempre, porque o mercado está mudando sempre. Eu trouxe até um dado aqui muito interessante da Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, e estima-se que existem um total de 167,6 milhões de pets no Brasil. É muita coisa e a tendência é crescer cada vez mais. E o consumidor, ele também mudou para vocês. Então, hoje, eu acredito que quando vocês começaram a loja, o perfil era totalmente diferente do consumidor e hoje já é outro. Hoje, os animaizinhos de estimação são considerados um membro da família. Surgiu aí o termo pai de pet, mãe de pet. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa mudança do perfil do consumidor, como isso impactou no dia a dia de vocês lá dentro da loja. É fato, né, que a atualização dos produtos, enfim, foi muito grande nesses últimos anos, desde que a gente iniciou. Inclusive as categorias das rações, né? A gente trabalhava muito com rações conforme a demanda do cliente. E nesse tempo que a gente já está no mercado, a gente viu que o pessoal optou por dar produtos de melhor qualidade para o seu pet. Como a gente tem, né, na loja, hoje as rações que a gente vende, 80% delas é de categorias prêmio especial ou super prêmio, no qual elas se diferenciam no quesito matéria-prima do produto ser totalmente selecionada, enfim, ter mesclas de carne fresca na formulação. Então, é um produto de melhor qualidade que, consequentemente, vai ajudar na qualidade de vida do pet, né? Então, Não, e é muito legal até, fazendo uma brincadeira, porque vocês vendem para o cliente que não consome, né? exato. Então, Exatamente. pensando nisso, abordagem de vendas, pensa assim, você vai vender uma ração, mas aquele cliente que está entendendo, ele não vai comer a ração, né? O teu cliente não vai comer a Tem ração, que né? vender o benefício Você daquela tem ração. que vender o benefício. Então, assim, parece uma brincadeira. Eu vendo o meu cliente. Mas aí, mas se você tem o cliente, tem o consumidor, né? Isso aí. Quem consome é o pet, que ele não sabe a diferença do nível A, B, C, mas você vai ter você vai ter que ter uma técnica de vendas ali, uma abordagem muito diferenciada, né? É difícil mostrar isso para o cliente, porque muitas vezes o cliente acaba optando por uma ração um pouco mais em conta. Mas, tipo, a gente tem que mostrar o benefício do investimento, do produto um pouco mais caro, né? De ter que fazer todo um contorno, né? Para mostrar os benefícios, né? Do produto. Agora falando como veterinário, né? A gente pega aí há 10 anos atrás. A expectativa de vida dos pets era muito mais baixa do que é hoje. Então, basicamente, qual foi a grande mudança nos últimos 10 anos? Eu vou botar aqui nos últimos 20 anos, tá? Porque iniciou um pouco antes essa mudança. Há 20 anos atrás, o padrão, o comum, era a pessoa, a comida para o cachorro, terminava o almoço, ia lá, raspava a panelinha para o cachorro, para o gato, comer. E isso era muito comum ainda há 10 anos atrás. E as coisas foram mudando. As pessoas entenderam que era mais prático da ração e muito em questão dos benefícios que isso trazia. Ela não precisava cozinhar mais para o cachorro. Se ela fosse almoçar fora, ela tinha que trazer restos de comida para o cachorro. E isso foi tipo assim, cara, a raçãozinha tá ali, tem todos os micronutrientes, não só os macro, né? Mas também micronutrientes. Então, a vida de um cachorrinho que há 10 anos, cachorro que chegasse a 10 anos era muito. Era, assim, realmente muita idade, 10 anos. E hoje em dia, aí, a gente está vendo a média passar dos 15, 18. Eu tenho um paciente com 20 anos, então comeu ração a vida toda. Era uma exceção lá atrás, né? Há 20 anos atrás comendo ração, mas come ração a vida toda. E fora outros cuidados, né? Fora outros cuidados aí também que a medicina veterinária avançou muito nesses últimos anos. A gente brinca que a inovação na veterinária é praticamente diária, porque... Só completando aqui, Joe, eu acho incrível, até eu quero comentar, sobre as rações terapêuticas, né? Como a tecnologia na medicina veterinária foi tão grande. Imagina se existisse um alimento para o humano que tratasse um problema... Dissolve o cálculo renal, por exemplo. Que legal. O cálculo urinário. Existe hoje na veterinária. Muitas vezes as pessoas vão conhecer a loja lá e a gente apresenta e mostra... Tem lá uma parede com todos os tipos de ração terapêutica ou medicamentosa, né? E tem lá ração para cachorrinho que é cardiopata, nefropata, ração específica para cães que tem problema de pele, problema renal, enfim. Diversas. Problema diabético, tem para todos. E foi muito legal aqui até tu trazendo a história do mercado pet e eu já pensando em todos os mercados. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Se você pegar todas as inovações de produtos, elas são em volta de pessoas. E eu vou mais além, elas são em volta de 2 pontos, comportamento de compra e psicologia de compra. Porque são 2 coisas distintas, né? Então, quando fala assim, olha, mudou comodidade, está mudando psicologia e vai mudar o comportamento. É a mesma coisa, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente não tinha um comportamento de comprar pelo celular. Né? Comprar, mas se hoje a minha empresa ela não se adaptou a esse comportamento, eu estou fechando a porta para um canal de vendas. Mas quando vocês pegam lá, olha, existiu o quê? Na história da humanidade, numa curta história, existiu uma grande mudança de comportamento. Então, hoje as pessoas têm menos tempo, né? Elas amam mais o seu cachorro. A praticidade é muito forte. Eu vejo que a ração, pensa, né? A diferença de você fazer uma comida ali, né, para deixar para o cachorro, ou você comprar algo pronto que vai ter um benefício maior para a saúde dele. Mas por que eu estou indo mais além? Essas mudanças de comportamento, elas vão para todos os mercados. Então, para o varejo, para a loja física no varejo. Né? Hoje, pensa assim, se eu vou para o varejo comprar um tênis, se eu não sou bem atendido, eu não tenho nenhum motivo para comprar esse tênis. Eu compro na Netshoes, eu vou comprar na Dafit. Porque a loja física ela vai ter que entender que o comportamento, a psicologia mudou. Se eu estou indo para a loja física, eu quero 2 coisas. Velocidade de compra, né? Poder experimentar e comprar rapidamente. Sair dali com o tênis. E eu quero uma consultoria. Porque se eu tiver que ir lá pegar o meu tênis sozinho, até eu posso, pelo meu celular, ir comprar. Então, qual que é a grande sacada que eu vejo? Vocês conseguiram se adaptar à mudança de comportamento do público de vocês. Só que essa mudança de comportamento ela vai em todos os mercados. Ela tem para todos os mercados. Por exemplo, na época que a gente começou a trabalhar juntos com marketing digital, a nossa dor era assim, quando a gente chegava numa empresa, não, eu faço marketing digital, tenho meu sobrinho, tenho meu filho, porque o nível de consciência do marketing digital era muito pequeno. O nível era assim, olha, eu preciso ter um Facebook, eu preciso ter um Instagram, mas assim, para alimentar pode ser meu filho, ele não está fazendo nada, ele pode postar, né? Aí chegou o nível, tem que fazer tráfego, tem que fazer isso. Então, é uma mudança do comportamento. As redes sociais, elas começaram realmente profissionalizar quando o negócio ficou mais caro. Porque aí, olha, com R$500 eu já não faço mais nada, com R$1.000 eu já não sei se eu faço grandes coisas, aí acho que meu filho já não consegue administrar. E a gente já tinha esse discurso na venda. Não, legal, teu filho posta, mas ele consegue gerir verba, ele consegue acompanhar resultado. E sobre o comportamento do consumidor, ele é aplicável a qualquer negócio. Então, já vai uma dica aí, pegando o case do Pampavet, a importância de você conhecer o seu consumidor, conhecer o comportamento, conhecer a psicologia de compra. Mas não adianta só conhecer, tem que ter estratégias também, né, Amanda? Estratégias de marketing, estratégias de vendas, que eu acredito que é você transformar o conhecimento em faturamento. Eu acho que essas estratégias são muito importantes aí. Exatamente. Então, a gente já liga outra pergunta aqui para vocês em relação às estratégias digitais que vocês utilizam lá nas lojas para manter o cliente sempre comprando. Então, a gente gosta de fazer as promoções mensais, né? A gente divide o mês em 2 e faz primeira quinzena, a gente coloca todas as promoções, as campanhas que a gente vai trabalhar em cima dos produtos que os clientes mais procuram, né? E a segunda quinzena da mesma forma, sempre analisando o mercado e conforme a demanda dos clientes. Mas é bem importante nesse nível de oferta, outra estratégia que eu acredito que isso deve estar muito consciente para vocês, é a estratégia de ticket. Eu acho que isso era legal você falar, porque assim, olha, eu fiz oferta, mas eu fiz oferta só porque eu gosto de dar desconto, ou porque eu quero baixar o preço de um produto, porque qual é o objetivo da oferta? É fomentar ponto físico, lá dentro os meus vendedores estão treinados para ofertar outro produto, então assim, por que é feita a oferta? E dentro dessa oferta, porque assim, eu vou perder dinheiro na oferta, não sei se vocês concordam comigo. Eu perco dinheiro na oferta, né? Então, assim, vocês fazem a oferta para perder dinheiro ou existe uma estratégia por trás? A estratégia nossa sempre é trazer mais clientes para dentro da loja, atingir mais pessoas, né? Para que a gente para nós ficar conhecidos no mercado, obviamente, né? Consequentemente, a gente consegue aumentar nosso PA, né? Nossos produtos por atendimento, aumentando o mix nas vendas, né? Muitas vezes o cliente acaba levando um pacotinho de ração no valor X, entra na campanha promocional, a gente sempre consegue vender um pouquinho a mais, 2 pacotes, enfim, né? Sempre dando vantagens ao cliente. Lembrando também que a gente sempre gosta de falar sobre o nosso atendimento. Nosso atendimento ele é diferenciado. A gente sempre visa atender o cliente da melhor forma possível, né? E aquele atendimento acompanhado. Nada, tipo, o cliente chegou
e simplesmente foi lá, pegou a raçãozinha sem atendimento do nosso vendedor e finalizou. Não, a gente vai lá, acompanha, entende o que o cliente está buscando, se o cachorrinho é filhote, se é adulto, qual que é a idade, se é castrado, se não é, né? Para entrar com o melhor produto que o cliente precisa, né? Perfeito. Olhando assim de fora, eu acho que atendimento, um bom atendimento, eu acho que dificilmente uma empresa vai dizer assim, olha, eu não tenho um bom atendimento, entendeu? Meu atendimento é ruim e tal. Mas eu sei que realmente vocês têm muita estratégia. Eu gostaria até que vocês, porque quase que fica assim, olha, ter um bom atendimento é algo extremamente necessário para mim ganhar o jogo. Mas como que vocês acompanham esse atendimento? Como que vocês treinam? Isso é consciente para o time? Isso é uma estratégia lá que está clara para o teu colaborador lá que assim, olha, o nosso cliente ele não atende bem, nós vamos atender bem, a gente vai dar uma consultoria. Vocês controlam assim se ele vendeu só promoção ou se realmente ele conseguiu vender mais produtos e aumentou o ticket médio? Como que funciona essa estratégia assim do atendimento, não só o bom atendimento? Claro, a gente tem as análises, né? A gente tudo faz quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, faz análise dos números, né? Tudo baseado nos meses passados, no caso. A gente pega os números, as estatísticas, né? Baseado no PA, baseado no ticket, sempre com o objetivo de aumentar, né? Cada vez mais. A gente gosta muito de coletar os feedback dos clientes, né? Do Hoje, atendimento. através do nosso sistema de fidelidade, toda compra realizada na loja, o Alan Recebi uma mensagem hoje. Verdade. vai ali, vai um link, Sim. né, para avaliar o atendimento. E se tem alguma sugestão ou alguma coisa a falar ali, é algo que a gente acompanha muito de perto. Muito raramente acontece algum imprevisto ali e a gente consegue remediar ligeiro, né? Então, se é para errar, erra rápido e já corrige rápido, né? Então, a gente consegue ver quando as coisas estão saindo um pouco do prumo, mas voltando ainda na questão das promoções. A gente acaba tendo um leque grande, são aqueles produtos que vão agregar um ticket médio mais alto, são produtos com valor agregado que a gente consegue dar um desconto, que a gente consegue lá com o fornecedor e acaba repassando. Tem aqueles produtos iscas também, que são para atrair novos clientes para dentro da loja, ou mesmo fazer o cliente voltar mais rápido do que ele voltaria. E a outra pergunta era? Sobre o treinamento. Treinamentos. A gente hoje tem um treinamento interno, né? Então, que a gente disponibiliza sempre para os colaboradores que entram, eles já saem com esse treinamento. São 12 aulas, né, Diogo? Isso. É um treinamento com 12 aulas para eles saberem o básico. Ali a gente nem entra tão a fundo na questão de produtos, porque é um mix muito grande. A gente teria que fazer um curso ali de 30 dias para passar tudo que existe em loja. São mais de 5 mil produtos ativos hoje. Mas a gente tem essa questão, tipo assim, entrou cliente na loja, como que a gente vai abordar? O que a gente vai falar? Como que a gente tem que se comportar perto do cliente? Aquele cliente que entra e diz, só vou dar uma olhadinha, o que a gente faz? Como que a gente se comporta? Eu estou respondendo um cliente no WhatsApp, entrou cliente na loja, o que eu faço? Sabe? Então, tipo, eu estou atendendo um cliente, tá todos os vendedores ocupados, entrou mais um cliente. Como que a gente vai se comportar dessa maneira, né, em cada situação? Isso a gente acaba passando um treinamento inicial, né? Mas a gente vê assim que eles vão se aprimorando muito com o tempo, né? Vendo o exemplo dos que estão há mais tempo e também vendo porque eu e o Diogo acabamos muitas vezes indo para frente, né? Atendendo lá também. É algo que a gente gosta de fazer, a gente sabe que a gente não deveria estar fazendo mais, mas a gente gosta de fazer e muitas vezes pela necessidade também a gente acaba fazendo. E voltando ali para as estratégias digitais, a gente pode citar tráfego pago, marketing de influência, marketing de conteúdo. Quais dessas estratégias vocês conseguem estar trabalhando ali no dia a dia, nas redes sociais da loja? Acho que todas. Hoje no mercado digital a gente não consegue fugir muito, né, do que já... Isso eu acho que é o básico, né? Todo mundo deveria ou está fazendo. E aí a gente consegue se diferenciar quando a gente consegue pensar em algo diferente, montar eventos que a gente acaba fazendo também e trazendo para o digital, né? Mas fazer tráfego pago, fazer tráfego influencer, isso eu acho que é
é a realidade, não é tipo, no futuro todo mundo vai depender, né? Não já tem é como você fugir, né? Exato, já é a Não, e é realidade. muito 10 anos importante. atrás era opção, né? Sim. Hoje é necessidade. Se a gente não fizer isso, a gente fica para trás, né? Não, e é muito legal a conexão entre a atração e a conversão, né? Porque quando você vai lá e faz marketing num canal digital, você está pensando em quê? Impactar o maior número de pessoas dentro do seu público-alvo para trazer para a loja. Você vai ter toda uma estratégia de marketing com ofertas, né? Mas no nível de conversão. É aí que eu quero falar assim sobre ponto físico. Pensando na parte de ofertas que vocês fazem, quais são as estratégias de ponto físico que vocês fazem a nível de conversão? Colocam as estratégias, as ofertas em lugares estratégicos. Lá dentro vocês têm algum layout de loja, porque isso funciona muito bem no varejo, layout de loja. Vou trazer alguns produtos que... joguei um produto de oferta para o fundo, trouxe alguns produtos para frente. Como que funcionam essas estratégias de conversão pensando em ponto físico? Porque isso é muito varejo, né? O varejo tem muito essa estratégia de ponto físico. Como que funciona com vocês lá essas estratégias? Então hoje eu acho que, não sei se o Jonathan concorda comigo, acredito que sim. Todas as nossas lojas são desenvolvidas, né, com esse intuito. Produtos de necessidade, que o cliente já vem procurando por isso, normalmente fica mais no fundo da loja para o cliente andar dentro da loja. A padaria da Aí- Pet Shop. E já perto do caixa, onde o cliente vai finalizar a venda, a gente deixa produtos de desejo, muitas vezes, né? Aquela compra de impulso. A gente tem a estratégia de formular a loja conforme a gente está... Os produtos promocionais, quem entra na loja vai acabar vendo, né? E a gente acaba jogando sempre perto de algum, assim, aquele produto que está com uma margem maior ou que precisa ser vendido, né? Que precisa ser acelerado a venda. Isso são coisas que a gente vai trabalhando com o tempo e é como tudo na vida, né? São erros e acertos, muito mais erros do que acertos. Hoje, atualmente, a gente está com 5 lojas. Então, se tu olhar o layout da nossa primeira loja para a nossa 5ª loja, a gente melhorou muita coisa. A gente conseguiu melhorar, tipo assim, tinha alguns produtos-chave. Como é que eu vou expor esse produto dentro da minha loja? E aí a gente foi desenvolvendo, muitas vezes, até móveis de um formato específico para poder expor melhor alguns produtos que eram um pouco mais difíceis. E aí, trazendo isso para o digital, é aquela questão de estar presente, né? Porque não adianta nada ter o melhor produto do mundo e a gente não mostrar esse produto. Então, a gente acaba usando muito os stories do Instagram, do WhatsApp mesmo, que é o status. O status do WhatsApp também para mostrar no dia a dia, mostrar o backstage ali, né? O making off. Chega produto, a gente mostra a bagunça da loja. Tá chegando reposição, tá chegando produto. A gente acaba mostrando bastante. E fazendo também muita divulgação de produtos, tanto para vender no digital, né? Através do WhatsApp, através do e-commerce, mas também trazendo muitas pessoas para a loja. A gente vê ainda que a nossa região, o digital ainda funciona muito como um catálogo, principalmente o e-commerce, ele funciona muito como um catálogo. As pessoas vêm com o print do nosso e-commerce. Eu vi no site de vocês tá essa ração, vou querer. Então, muitas vezes as pessoas de outras gerações, né, eles não têm essa confiança ainda de comprar pelo digital. É uma realidade, é algo que ainda está no mercado, né? Com o passar dos anos vai ir diminuindo, consequentemente, porque essas novas gerações hoje compram tudo pela internet, né? Principalmente a geração Z. A geração Z é produtos com agilidade. A geração Z gasta 3 pontos que a geração Z gasta dinheiro: aplicativo de transporte, loja de conveniência e o terceiro é supermercado. Mas 2 deles, a interligação é a agilidade. Então, eles buscam muito essa velocidade. Então, se você receber compras do pet shop em casa, acredito que faz todo sentido, principalmente para essa nova geração, vamos dizer assim. Né? A nova geração de consumidores. Que estão... E é uma nova mudança de mercado. Exato. Ali vocês comentaram sobre as redes sociais e eu gostaria de saber como que vocês organizam a questão de conteúdo, como que vocês organizam o que vocês vão postar, porque a gente sabe que quando a gente está falando em
em negócio pet, mercado pet, algo muito importante é conteúdos educativos, porque às vezes a pessoa não quer só ali ver o rosto de um cachorrinho bonito numa publicação. Eles querem receber algo em troca, saber, descobrir, que nem vocês comentaram antes da ração. Essa ração trazer esses benefícios. Como vocês organizam essa produção dentro da loja? A gente tem uma agenda, um calendário, né? Que a gente organiza mês a mês. E nesse calendário a gente tem algumas estratégias específicas ali dentro. Tanto as ofertas, a live shop que a gente iniciou mês passado agora, foi a nossa primeira experiência com live shop, foi bem legal. Já estamos com a segunda edição preparada aí para fazer Muito durante legal. esse mês. Então, tipo, a gente tem esse calendário pré-estabelecido, mas ainda, digamos que não está 100% profissionalizado. Muitas vezes chegou o produto, vai lá, o Diogo, vai eu, pega o celular, vai filmar o pessoal, chegou aqui, chegou o produto, mas a gente sempre tenta, até ontem a gente liberou um vídeo falando sobre coprofagia, né? A Marla, que é uma das veterinárias da loja, gravou para nós o videozinho ali de coprofagia, falando algumas curiosidades, como evitar, quais raças que são mais propensas a ter isso, né? Coprofagia, pessoal, para quem não sabe, não é um assunto muito agradável, mas é o hábito de comer as próprias fezes, que são algumas raças de cães têm essa predisposição, muitas vezes é fisiológico, muitas vezes é nutricional, muitas vezes é comportamental. Então a gente tem que entender de onde vem essa questão e tentar corrigir. Então a gente está sempre postando sobre assuntos que vão ajudar no dia a dia, tipo, desde essa questão, tipo, por que eu tenho que dar a melhor ração para o meu pet? Vou pagar mais caro por um produto, sendo que, tipo, sei lá no mercado tem uma ração de 10 quilos por R$20. Por que eu vou pagar R$100? Aí a gente entra a nosso papel, tanto como vendedor, como educador também desses clientes, porque é um investimento, como o Diogo já tinha falado antes, a ração, o alimento é um investimento. É para eles, é para nós também. Porque tu vai acabar evitando problemas de saúde ali na frente. Aumentando a longevidade. Aumenta o tempo de vida, como a Amanda bem falou. Hoje eles são parte da nossa família. Então, tu pagaria um pouco a mais para ter um parente, um familiar vivendo mais tempo? Então, é nisso que a gente acaba batendo bastante. Fugir um pouco da tua pergunta, mas legal, acho que é isso aí. Sim. Também queria mudar um pouquinho o tema aqui. Posso, Amanda? Tu tem uma pergunta? Não, eu só achei interessante ele trazer da live shop, porque Sim, fica de é muito dica para o bacana. empreendedor também, porque é uma forma da gente unir os dois canais, o físico e o digital. O empreendedor consegue mostrar ali sua gama de produtos, vender na hora, o consumidor está ali olhando, Demonstrar, vendo. né? Exatamente. Então, é uma tendência que veio realmente para ficar agora. Clientes que estão assistindo, então fica a dica, né? Quem gosta de desconto, vem para nossa live shop. Mas a live shop também é muito importante para um nível onde você tem um momento com o seu cliente para você falar sobre diferenciais, né? Se a gente pegar dados na China, não sei se viralizou de uma foto na China com 1000 celulares, assim, não sei se vocês viram, e uma modelo falando, e era um monte de celulares, assim, ela fazendo live em diversas plataformas, diversos telefones, porque 50% das vendas dos e-commerce de roupa na China, eles são por lives. Então, é aquele momento onde eles conseguem fazer uma apresentação da peça, com certeza você ter atrativos de ofertas vai fazer a diferença, então já fica uma excelente dica aí. Eu até vi também, né, em questão da China ali, um shopping que não é aberto ao público. São só lojas, grandes marcas. Tinha Nike, tinha Louis Vuitton, Sim, tipo, também. umas marcas muito famosas, assim, e não é aberto ao público. Mas, tipo, a estrutura de um shopping. Eu acho que talvez seja um shopping desativado e foi criado para isso, porque tinha escadas rolantes, enfim, não fazia muito sentido ali. Mas eles filmaram dentro, assim, as lojas com as portas fechadas, 2, 3 live shop rodando dentro de cada loja, assim. E tipo, com como se faturamento altíssimo, né? Eu vi Exato, também. tipo, faturava 1 bilhão por mês, uma coisa assim, o shopping todo, e não tinha clientes dentro do shopping, né? Que Então, loucura. algo realmente que vem para mudar aí daqui, acredito que daqui um pouquinho de tempo, as coisas vão chegando rápido aqui, né? A gente pensa, daqui, sei lá, 5, 10 anos, mas quando vê daqui um ano tá aí, né? O ciclo é cada vez mais rápido, né? Exato. Mas mudando a pauta um pouquinho, porque assim, a gente estava falando sobre estratégias, eu quero falar um pouquinho sobre desafios, né? E uma das coisas que tem um conceito, às vezes até algo meio ruim, assim, é sociedade. A sociedade, você vai ter um sócio.
né? Já pensou em sociedade? Tipo, isso no empreendedorismo é muito forte. Muitas pessoas se frustraram muito com sociedade, às vezes por abrir um novo negócio, que ele tem uma grande probabilidade de dar errado, a gente pensa que é o contrário. Mas como que vocês gerem essa sociedade sendo amigos, irmãos, Sócios. sendo sócios, dividindo aqueles problemas do dia a dia, porque a gente sabe que gestão normalmente é resolver problemas. Como que vocês fazem essa divisão? Como que vocês conseguem organizar isso aí? Olha, eu acho que... Eu já falei várias vezes isso pro Jonathan, né? O pessoal que pergunta, meu Deus, vocês são irmãos, se dão tão bem assim? Nossa, eu não... Meu irmão nem é meu sócio, eu não me dou bem, já nossas ideias são muito divergentes. Mas eu e o Jonathan é incrível, porque a gente se complementa. Muitas vezes, quando o Jonathan tá com a cabeça lá em cima voando, eu sou um pouco mais pé no chão e vice-versa, né? Então, as nossas ideias são parecidas, né? Entende? E a gente se complementa, a gente gosta muito de trocar ideia também, né? A gente faz um brainstorm ali também de ideias, A o gente que a fala, gente fala que a gente planejamentos. funciona melhor quando a gente tá junto, né? Hoje com 5 lojas é um pouco mais difícil a gente estar junto no dia a dia, porque às vezes eu vou atender uma loja, o Diogo vai atender outra, e a gente faz um rodízio para acompanhar o funcionamento dessas lojas também. Mas a gente sempre fala, cara, a gente dá... As ideias melhores surgem quando a gente está junto, então a gente se planeja para andar junto pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Mas essa questão de sociedade para nós é bem tranquila. A gente sabe, já ouviu diversas histórias de sócios que acabaram brigando, não se dão, de próprios familiares e irmãos também. Tivemos uma história agora em fevereiro, conhecemos um empresário que ele já foi sócio do irmão dele e acabaram não dando certo, apesar de a loja foi muito bem, eles conseguiram engrenar, deu certo a loja, mas as ideias eram tão divergentes que um dos sócios acabou comprando a parte do outro para o outro sair, porque eles brigavam muito. E aí, eu acho que o grande segredo é o respeito mútuo, assim. Tipo, aceito muito as ideias do Diogo, o Diogo aceita também as minhas, nem sempre a gente acata a ideia do outro, mas assim, questão de o respeito mesmo. E também essa questão de, tipo, pensamentos diferentes. A gente não tá sempre alinhado, mas para fazer um negócio dar certo, muitas vezes tu não precisa de alguém que pensa igual a ti. Tu precisa de alguém que, vai te desafiar. Tipo assim, eu acho que isso aqui é A. Eu vou mais mas eu acho que profundo esse aqui é nessa B. pergunta aí. Vou trazer um contexto para vocês, tá? 90% das empresas no Brasil não faturam 1 milhão por ano. 90%. A cada 10 empresas que são abertas no Brasil, só uma chega no 10º ano. E sabe por que isso? Muitas empresas familiares, que é a característica do Pampavete, né? É uma empresa familiar, Sim, onde exato. teve os pais de vocês que colocaram dinheiro no negócio e vocês conseguiram romper essa barreira. Então, é um case para esses 90% dos empreendedores que não estão conseguindo chegar nesse 1 milhão ano. Mas eu vou um pouquinho mais além. Normalmente, quando é uma empresa familiar, o problema é gestão. Se respeitar, se dar bem, isso é um fator primordial para o negócio dar certo. Mas quando vocês não concordam, vocês divergem, quem é o responsável pela decisão? Eu acho que a gente tenta entrar num consenso, né? A gente bota ali as ideias num papel e vê a viabilidade. A gente bota numa balança. Vocês não têm um gestor, assim, olha, o Diogo é o gestor, o Jonathan é o gestor. No último nível, a responsabilidade A é gente se tal. divide basicamente assim, quem manda no dinheiro é o Diogo. Então, ele é a parte financeira, assim, se é financeiro é com o Diogo, se é mais parte comercial é minha. Entendi. Então, tipo assim, é o que a gente acaba se dividindo no dia a dia, que o Diogo faz toda a parte financeira, eu faço mais a parte comercial. O Diogo também faz parte comercial, mas um pouco menos. Então, se é uma decisão que chegou num... É muito raro, tá? Tipo assim, nós chegarmos numa decisão que a gente debateu e, tipo, botou os números na mesa, porque as decisões são todas muito hoje... Já fui muito mais no feeling, mas hoje é muito baseado em números. E então, tipo assim, os números não mentem, né? A gente pode tentar maquiar os números, mas eles não mentem. Então, chegou no número, normalmente a gente ia, tipo, não, beleza, obviamente eu acho que a minha ideia não vai funcionar, sempre vai ser entrando... isso daqui, mas se a gente vai longe, tipo, segue esse dividir embate, as áreas a gente mesmo. divide por áreas. Porque daí. são modelos, né? Aqui na Action Day, e quando a gente fez expansão, outras empresas, agora a gente tem a MyFarm Agro dentro da nossa alçada, né? Da nossa holding,
a gente chegou num momento onde realmente a gente também tem todo o respeito, a gente se dá muito bem, são amigos que resolveram lá atrás abrir uma empresa, só que as coisas foram crescendo, vieram novos sócios, e a gente teve que chegar até o nível de ter um CEO. Então, assim, se chegar num nível onde não recebe, tem uma pessoa que toma a decisão. Se não se entender, uma pessoa tem o voto de Minerva. Assim, pode ter 6 diretores contra, e foi uma decisão nossa. Por que eu estou compartilhando isso? Esse é o modelo correto? Não, esse é o modelo que deu certo para nós. O modelo de vocês é o correto? Não, é o modelo que deu certo. Mas o problema é não ter um modelo. Eu acho que pelo fato de a gente se respeitar tanto, eu acho que a gente, né, é suscetível a aceitar a ideia do outro. Por mais que, tipo, beleza, o Jonathan gostou muito disso, vamos aplicar. Não, mas espera lá, eu acho que não. Não, mas vamos tentar, quem sabe? A gente acaba, né, dando muitas vezes o e, braço atrás. vamos testar então, ver como é que vai ser. Mas eu acho importante a estratégia junto com os valores, porque quando a gente fala de respeito, a gente está falando sobre um valor, né, que é um valor que vocês prezam, respeito, o bom convívio. Mas uma das nossas missões aqui, como nosso podcast, é como a gente pode pegar esse número dos 90% das empresas que faturam menos de 1 milhão e fazer elas faturarem mais de 1 milhão. Porque quando uma empresa fatura mais de 1 milhão, é sinal que ela vai contratar mais, ela vai transformar mais, ela vai gerar mais valor para as pessoas, né? Então, eu vejo que você unir valores, que é algo muito importante, às vezes fica só um quadrinho lá na parede, né? Que vocês vê, todo momento você vai falar sobre os valores para a tua tomada de decisão. Mas juntar com estratégia, porque às vezes, mesmo implícito, vocês já dividem. Olha, se for algo mais financeiro, fica com o Diogo. Se for algo mais comercial, vai ficar com o Jonathan. Eu acho isso muito importante. Acho que é um formato da gente conseguir tirar aquele vínculo familiar. Porque o vínculo familiar, ele é um problema nos negócios e a gente pega os dados. Se a gente pegar os dados do Brasil, as características, a gente tem 2 características muito fortes, que é empresas familiares ou empreendedorismo por necessidade. Então, tem o empreendedorismo por necessidade, aquele cara que está desempregado, abriu um MEI para fazer alguma prestação de serviço. Antes ele era informal, mas eu acho que essa tomada de decisão, assim, enquanto essa estrutura, você ser disruptivo numa estrutura familiar, que eu acho que não é muito fácil fazer isso, é um fator predominante assim, para a empresa crescer. E eu sei que a empresa de vocês rompeu essa barreira. Como que vocês enxergam isso, talvez, com 20, 30 lojas? E agora, tipo, também falando, né? Lógico, o respeito é muito importante, mas saber separar, né? Como tu falou, a gente sabe separar muito bem. Muitas vezes lá no churrasco de domingo, né? Tomando uma cervejinha, a gente vai para um lado, deixa a família de lado ali, vai para o lado assim, essa semana nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo e tal. Mas é um momento, sabe? E em momento nenhum a gente vai se desrespeitar ali, enfim. Mas, assim, separar, realmente, tipo... terminou nosso expediente ali. Como empresário, a gente sabe que não é no horário comercial que termina o nosso expediente, mas terminou o expediente, a gente volta a ser irmão, a gente volta a ser amigo. No final de semana, a gente é amigo. Eu sou padrinho do filho do Diogo, ele é padrinho do meu filho. Então, tipo, a gente... Além de amigos, sócios, são compadres. Exato. Então, tipo, essa questão, tipo, a gente não vai conseguir fugir um do outro. Então, a melhor maneira... É dividir. Durante o trabalho a gente fala de trabalho, durante casa a gente fala de casa. Para mim também, tipo, eu levo isso muito a sério, porque a minha esposa também trabalha comigo. Então, chegou em casa, deu de trabalho, vamos viver também a vida ali. Eu fugi da pergunta. Quando tiver mais lojas, vamos pensar assim, quando começar, porque a gente diz assim, quando que inicia a gestão numa empresa? Quando inicia a liderança? Eu gosto de dar um exemplo muito simples. A gestão inicia quando os teus braços não dão mais conta de fazer tudo sozinho. Exato. Inicia a gestão. E a liderança inicia quando tu vê assim, olha, essa empresa precisa de novos líderes para crescer. E se eu juntasse, assim, eu converso com muitos empreendedores, assim, qual que é a tua dificuldade número 1? Para mim, está na ponta da linha. Não é gestão, é formar novos líderes. Formar novos líderes, assim, para mim é número 1. Assim, se alguém me perguntar, formar novos líderes. A gente já tem uns 4 anos, mais ou menos, que a gente teve umas dificuldades na questão da gestão, muitas vezes pessoa, financeira, enfim. E a gente optou por contratar uma equipe de consultoria, de consultores que nos auxiliam, né, nesse quesito. Então, isso nos ajuda bastante, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade ali numa contratação, no recrutamento, na seleção, enfim, na questão de
gestão de compras, controle de estoque, a gente acaba recorrendo a esse pessoal que a gente contratou. E agora, ano passado, né, Joe, a gente contratou uma mentoria também, que nos está ajudando muito nessa questão, que é o nosso calendário, né, que a gente tem feito mensalmente. Antes de entrar o mês, a gente já inicia com esse calendário. A gente senta, eu e o Jonathan, a gente faz uma reunião, destina uma manhã, uma tarde, para planejar o mês inteiro. E aí, como eu me vejo com 20 ou 30 lojas, né? A estrutura para 5 lojas não comporta 30 lojas dentro. Então, a gente sabe que se a gente quiser continuar aumentando lojas, que é o nosso objetivo, né? A gente quer chegar aí, nós temos um número na cabeça de lojas. Se a gente quisesse chegar nesse número de uma forma saudável, né? Crescendo ainda e tendo lucro, a gente vai precisar profissionalizar muitos setores. Então, tipo, empresas maiores, né, que vão gerir mais pessoas. Então, terceirizar um RH, terceirizar não, eu digo botar um RH Implementar, dentro, né? implementar setores. Então, a gente vai ter que setorizar a nossa empresa para poder fazer essa questão, coisa que não existe ainda hoje. A gente tem uma consultoria que presta serviços assim para nós, mas é mais a questão de auxílio nessas questões do que realmente fazer, né? Apesar de que eles fazem algumas coisas para nós também. Mas tem que mudar, tipo assim, tudo. Para 5 lojas não é 30, não é 10. De 5, quando a gente tinha uma loja, era uma coisa, a gente anotava as vendas nos caderninhos. E aí, tipo, hoje a gente tem Que temos até hoje, inclusive, né? Vai ficar de recordação. Isso, exatamente, ele Legal. foi digitalizado para nós agora, para ficar como uma recordação lá, o nosso primeiro ano, né? Isso. A gente tinha um livrinho caixa ali que a gente anotava o produto, o valor, quando foi pago, né? Para bater no final do mês quanto que a gente vendeu. A gente tentava fazer uma gestão com os recursos que a gente fazia. Sim. Então, eu acho que a resposta para tudo é profissionalização, né? Profissionalização porque enquanto dá para fazer da maneira que a gente está fazendo com 5 lojas, da maneira que a gente faz, tá ok. Mas para ir subindo mais, Vai precisar, né? vai precisar fazer. E eu acredito encorpar. que junto com a profissionalização, a adaptação. E é legal vocês já estarem com a mente aberta, dizer assim, eu preciso mudar. E às vezes isso acontece com o empreendedor lá. Ele quer continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia o ano passado, o ano retrasado, né? E não tem essa adaptação. Então essa adaptação é muito importante para ele entender assim, olha, vai vir novos desafios, eu vou ter que expandir, eu vou ter que mudar, mas automaticamente eu estou preparado para isso, eu vou aquele conseguir. assunto que a gente tocou antes, né? Tipo, a gente teve que sair da operação, sair do atendimento, isso é porque verdade. outras coisas estavam nos demandando tempo, né? Exato. E com mais lojas, a gente vai ter que sair ainda mais, né, do operacional. Estávamos discutindo hoje, inclusive na consultoria, a questão de terceirizar para um BPO financeiro, para alguma coisa assim, para ter mais tempo livre, para pensar em estratégias, pensar no crescimento da marca, da loja também. Então, essa questão, tipo assim, é sempre gastar mais, economizar mais tempo e ter mais estratégias. Porque o gastar, o abrir mão do lucro, essa é a parte difícil para o empresário, né? A gente sabe que é um investimento, mas Tu sabe que é um investimento. Então, sempre fica aquela coisa assim, mas eu vou tirar daqui, eu vou botar ali. Então, tipo assim, qual o momento certo, qual não é o momento certo. Mas o empresário normalmente sabe, né? Tipo, a gente sabe quando chega num limite que, cara, ou eu faço isso, ou eu vou pro estagnar. próximo nível, né? Exato, eu vou ficar parado aqui, vou ficar nesse nível. Ao longo do episódio, vocês já trouxeram diversos insights e dicas para o empreendedor. São 11 anos de experiência no ramo pet, mas eu gostaria que vocês trouxessem uma dica final para aquele empreendedor que quer expandir, não pensando só no pet, mas em diversos ramos de negócio. Se prepara, não é fácil, mas vale a pena. Eu acho que esse é a dica mais lúcida que eu posso dar assim, para todo mundo que quer crescer. Os problemas vão aumentar. Isso é algo que não tem para onde fugir. Com uma loja tu tem um problema, com 2 lojas tu tem 2 problemas. Como o Alan já tinha falado antes, gestão é resolver problemas. Então, se tu está disposto a resolver mais problemas, tu está disposto a ganhar mais, tu está propenso a ganhar mais e tu vai conseguir expandir da melhor maneira possível. Eu acho que se profissionalizar também, né, pessoal, sempre tá
estudando a respeito de gestão, enfim, do teu negócio. E estar cercado por pessoas que agreguem a isso a ti também, né? Uma coisa muito legal que a gente gosta muito é fazer os network, né? Conversar com empresários também, trocar ideia, entendendo as dificuldades dessas pessoas e aí a gente poder ajudar. Muitas vezes a dificuldade dele, a gente já tem a solução. Muitas vezes a nossa dificuldade, ele já, né, tem Com soluções. certeza. Então, se profissionalizar, sempre estudar e tentar, né, estar cercado de pessoas que vão agregar no teu negócio. Porque aí você vai estar trabalhando 2 níveis, né? O nível da técnica, mas também o nível mental, que é importante. A gente fala pouco no empreendedorismo. Eu vejo que o empreendedorismo ele fala assim, olha, estuda, faz uma MBA, né? Muito aptidão. Mas tem muito um nível de atitudes, de realmente você imaginar, às vezes, que você pode. Hoje eu converso com muitos empreendedores que eles não se imaginam desenvolvendo o negócio deles, né? Às vezes tem muitas crenças, assim, olha, quanto maior o negócio, mais eu vou trabalhar, porque assim, hoje eu trabalho já muito no meu negócio, imagina quando eu tiver o dobro. E isso é um mito, né? Eu conto assim, que na Action Day, o momento que eu mais trabalhei na história da Action foi na fundação, onde nós éramos 4 pessoas que tinham que fazer tudo, e a gente trabalhava 12 horas por dia. E isso foi uma mudança de pensamento que aconteceu. Eu falei, meu Deus, imagina quando tiver mais clientes, mais pessoas. E aí sim, aí você vai montando um time, aí que entra a gestão, aí que entra a liderança, aí que entram diversas coisas. Então, unir técnica como network, lá você vai ter outras histórias, né? Você vai conhecer outras biografias, modos de pensar que deram certo. Eu acho que isso vai fazer muita diferença, assim, você conseguir unir, né, essa questão da técnica, que é algo muito importante, planejamento, assessorias, buscar se desenvolver, mas também você se desenvolver mentalmente, né? Eu gosto muito de leitura. A leitura é algo que traz horizontes muito grandes. Você pode ter um mentor, nem sempre ele precisa estar perto de você. Ele pode, se você ler um livro ou ler diversos livros da pessoa, ele pode te mentorar, por que não? Né? Você vai aprender a pensar como ele. Então eu vejo que isso é muito importante. E já antes da gente finalizar, acho que a gente está quase no fim, né, Amanda? Quase no fim, mais um episódio finalizando. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês também, mas principalmente parabenizar, né? A gente acompanhou essa história, vocês jovens, né? Hoje, quantos anos mesmo? Nem tão mais jovens. Né? Mas jovens, se iniciaram muito jovens, né? Eu tô com 34. E eu tô com 28. E foi o primeiro negócio que vocês abriram? Sim, primeiro negócio. Inclusive, a nossa família não era do comércio, não era do varejo nem nada, né? O nosso pai é agricultor aposentado e a mãe professora, né? Então, aposentada. Disruptivo na família total mesmo, né? Então, realmente foi uma jornada muito legal. É muito difícil se uma empresa dar certo na primeira. É muito difícil você conseguir expandir um negócio muito jovem, né? Hoje eu vejo, assim, quando eu era jovem, tem aquela trilha do empreendedorismo que é muito mais frustrante no início do que realmente até pensar, meu negócio deu certo, eu tive sucesso, as coisas aconteceram. Então, realmente, parabéns mesmo aí, porque com 23 e 17 não é fácil abrir uma empresa e conseguir, né, consolidar. Vocês já quebraram várias barreiras de faturamento, de tempo de empresa, hoje são 11 anos, que é algo muito raro no Brasil mesmo. Muito bacana, tenho certeza que a história de vocês vai inspirar aí muitos empreendedores. A gente agradece o convite, né, por participar do podcast. Foi um prazer participar, poder trazer um pouquinho da nossa história, tentar passar um pouquinho também de conhecimento pro pessoal que Não terminou ainda, a gente tem uma pergunta aqui que vai juntar a Action. Então, Não vamos fugir, a última é importante. Antes da gente finalizar, a gente gostaria de saber como vocês enxergam essa parceria da Pampavet com a Action, como a Action tem contribuído com o sucesso da empresa. Vou contar rapidamente, então, que há 9 anos atrás a gente iniciou, né, praticamente junto com a Action, e a gente fugiu um pouquinho, né? A gente saiu, e até eu conversei com o Alan antes da gente retornar e conversar com o Diogo. A gente voltou a conversar com a Action agora o ano passado. A gente ficou 2 anos fora, né? E aí a gente teve algumas experiências. Como tudo na vida, teve altos e baixos, teve momentos ruins, momentos bons. E quando surgiu a ideia, tipo assim, acho que a Action cresceu muito. Eu acho que a gente também tem crescido muito. Eu acho que agora é a hora de a gente voltar a caminhar junto ali. E eu disse pro Diogo, cheguei lá e disse, conversei com a Alan, troquei uma baita ideia com ele e eu queria voltar.
E aí o Diogo disse, vamos esperar a proposta aí, vamos ver como é que vai ser. E desde então, desde janeiro, a gente voltou agora a trabalhar, então, né, junto. Tem sido um período ainda de adaptação para muitas coisas, porque, pessoal, o marketing digital, como empreender na vida real, não é do dia para a noite, né? Muitas vezes a gente tem que acertar algumas coisas, errar outras, esperar um tempo para aquilo ali amadurecer, para a gente poder colher os frutos, mas tem sido algo de muito aprendizado para nós. A gente mudou a maneira de como ver. Eu lembro que, comentei com o Diogo, que o Alan falou assim, pense no e-commerce de vocês como mais uma loja. Não é um puxadinho, vocês vão ter que fazer uma estrutura para o e-commerce, para ele funcionar. E a gente está com isso na cabeça, estamos começando a pôr em prática. E eu acho que a nossa parceria aí para frente tem muitos frutos a serem colhidos e uma longa data para percorrer ainda. Com certeza. Só completar aqui o que o Jonathan ia falar, nesses 2 anos que a gente ficou fora, que depois a gente retornou pro pessoal aqui com a Action, vocês vieram com muitas coisas diferentes, né? Que a gente viu que ia agregar para nós, que ia melhorar ainda mais nosso atendimento, nosso investimento com marketing, enfim, inclusive na questão do e-commerce, né? Então, foi isso que nos deu mais ainda motivação, né, para nós retornar essa parceria. E nesse período que vocês ficaram fora, assim, né, Diogo, a gente teve uma parceria muito legal, assim, como que foi a experiência com outras agências? Como que foi esse dia a dia, assim? Porque a gente também gosta de conhecer o nosso mercado, né? Claro. Então, conta pra nós aí como que foi essa experiência. Então, nesses 2 anos, a gente passou por quatro agências de marketing que, no fim, a gente acabou se frustrando um pouco, né? Prometeram algo e não nos entregaram 100% do que haviam prometido, né? Então, hoje, retornamos, né? Hoje não, né? Já ano passado a gente retornou aí com vocês. Bom filho, a casa torna. Bom filho, a casa torna. E a gente está muito satisfeito. É isso aí. A experiência, então, todo início de trabalho, né? Comentei antes, o início de trabalho é um pouco mais difícil, mas muitas vezes o que nos intrigava, vamos dizer, decepcionava um pouco, era assim, a gente dava um certo tempo, tipo, de adaptação, é uma nova equipe, eles têm que entender o que a gente quer mostrar, quer entender, fazer aquele briefing inicial, e aí as coisas não andavam no ritmo que a gente esperava, erros começavam a se acumular e se repetir, e então aí a gente acabava, tipo, não tá legal, vamos mudar. Aí mudava. Aí, tipo, cara, achei mais legal aqui e tal, mas não... E aí os problemas se repetiam, né? E aí a gente viu que tem coisas que a gente estava errado. A gente viu que, tipo, não é só agências que estão erradas. A gente também errava e erra bastante e vai continuar errando em algumas coisas. Mas o mercado, o que a Action propõe aqui para nós é o que nos chamou muita atenção, que é essa questão de personalização do serviço, né? A equipe por trás da Action. Hoje, tipo, cara, a gente tá ali num grupo com 7, 8 pessoas, cada um especialista na sua área. Então, tipo, desde criação de programas, né? Tipo, cara, algo que me chamou muita atenção, tipo assim, uma pessoa exclusiva ali para pegar os acessos, assim, sabe? Tipo, coisas que a gente nunca teve essa experiência com outras agências. Então, essa questão da Action Day, eu acho que vocês estão bem à frente, assim, entregam realmente o que vocês prometem. Muito legal, a gente fica feliz, né? Primeiro de vocês retornar, né? Que foi um cliente que confiou em nós quando nós éramos home office numa casinha, né? A gente tinha nosso primeiro escritório foi na minha casa, era uma casa de 70 metros quadrados, né? Então a sala da casa virou a Action Day, né? E desde lá a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito legal e a gente tem o carinho, né? Vocês são hoje os clientes mais antigos aqui da Action, um case de sucesso, então pode ter certeza que a gente fica muito feliz em ver vocês aqui novamente. Com certeza, quero agradecer a participação de vocês. Esse foi um episódio muito bacana, repleto de dicas, trajetória de vocês, a história da Pampavete, que com certeza vai inspirar muitos empreendedores que estão nos assistindo. Antes de agradecer, vocês gostariam de compartilhar as redes sociais para o pessoal também que acompanhou e seguir vocês e acompanhar o trabalho de perto?
Claro, com certeza. Pessoal, sigam a gente lá no Instagram, @pampavet.petshop, tá? Lá vocês vão ter acesso é o nosso Instagram principal e lá tem o acesso das outras cidades também. Quem quiser nos seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube também, né? Estamos começando agora, tá, pessoal? Tem poucos inscritos ainda, mas um dia nós vamos chegar lá se vocês ajudarem. Quem quiser ser bem atendido, então, ter um mix de produtos diferenciados, o lugar é a Pampavet, Diogo. Isso mesmo. Pessoal que ainda não conhece nosso e-commerce, né? Eu vou deixar aqui, é www.pampavet.com.br. Lá você encontra de tudo, né? Para o seu pet, cãozinho, gatinho, né? Antipulga, ração, vermífugo, tudo que a gente tem em loja, você vai encontrar no nosso e-commerce. E quais as cidades que vocês estão presentes hoje? Então, a gente está presente em Cruz Alta, que é a nossa matriz. Atualmente, a gente está com 2 lojas. Temos em Juí, Ibirubá e Passo Fundo. Perfeito. Total 5 lojas. Isso aí. Também quero agradecer quem nos acompanhou até agora. Continue nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Spotify, Instagram. E até o próximo episódio.